mais um programa especial da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Hoje nós vamos tratar de um tema um pouco mais prático, né? Nós vamos falar um pouco do processo de adequação, né? Para que as empresas consigam integrar a LGPD nos seus negócios. E para isso, quem vai falar hoje muito com os senhores e está fazendo o processo de adequação aqui na FENACOM é a doutora Suzana. Então, doutora Suzana, tudo bem? Como é que está? Já apresentando aqui para quem não a conhece e trazendo essa novidade aí sobre essa questão da adequação, que não é muito fácil, mas também não é nada muito complicado. Acho que tem todo um critério que tem que ser adotado e é isso que a gente vai trazer um pouco a parte prática disso. Tudo bem, doutora Suzana? Bom dia, presidente. Tudo bem, tudo bem. Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre esse processo de adequação. Ok, vamos lá. Traga um pouco, então, do nosso conhecimento, dos problemas, enfim, né? Faça uma apresentação. Isso. A gente percebe aqui na FENACOM que o empresário, ele já entendeu como que funciona a legislação, já entendeu as implicações, as necessidades que ele precisa seguir para se adequar, mas ele não sabe ainda, tem muito questionamento a respeito de como fazer, né? Qual o passo a passo que ele pode seguir para continuar ou começar um processo de adequação ali dentro da sua empresa. Então, eu trouxe aqui um fluxo de trabalho, né, para que a empresa dê esse pontapé, para que ela consiga ali nortear, que vai nortear a jornada do processo de adequação interno. Eu queria só esclarecer que isso não é um modelo engessado, tá? Não existe uma fórmula pronta para esse tipo de processo de adequação, então aqui não são etapas taxativas. A gente pode ir aprimorando esse método de acordo com que o trabalho for sendo desenvolvido ali na empresa. Por exemplo, aqui eu trouxe 7 etapas básicas que uma empresa pode seguir, mas na FENACOM, por exemplo, nós temos 16 etapas, né? Porque nós pegamos um conteúdo, um cronograma macro e subdividimos eles em pequenos processos para que isso tenha aderência no programa de uma maneira mais forte. Esse método aqui também, ele não está na legislação de uma maneira explícita, são boas práticas que os profissionais de privacidade têm buscado, principalmente na Europa, que é de onde a nossa legislação foi espelhada no GDPR, né, no regulamento europeu. Então, dali a gente tem buscado melhores práticas para orientar nesse programa de adequação até que a NPD traga orientações mais robustas nesse aspecto, tá? Então, vou só compartilhar aqui rapidinho a minha tela, para que todos possam entender como que funciona um processo de adequação, os passos que a gente pode seguir para sair de um estado de desconformidade e ingressar num estado, então, de conformidade. Então, como eu disse, aqui eu trouxe algumas etapas do processo de adequação. Aqui a gente inicia pela criação de um comitê de privacidade, passa pela conscientização, mapeamento de dados, eu vou falar de cada uma dessas aqui, bem resumidamente, para que você possa entender um pouquinho de como fazer. Definição de maturidade, análise de falha e riscos, até está com uma repetição aqui, depois eu vou corrigir. Planejamento e monitoramento. A primeira etapa que é interessante a gente iniciar, presidente, é a criação de um comitê de privacidade e proteção de dados. Esse comitê, ele não é uma obrigação legal, a legislação não traz uma necessidade explícita da criação de um comitê, mas ele vai ajudar ali o DPO, o encarregado de dados, a facilitar, vai ser um facilitador da promoção da cultura em proteção de dados dentro de uma instituição. Ele é uma representação corpórea, da visão empresarial da entidade acerca da proteção de dados. Então, o que esse comitê ele vai fazer? Ele vai propor políticas, sendo o porta-voz da necessidade do cumprimento dessa conscientização de todos os agentes internos envolvidos ali no tratamento de dados pessoais. Ele vai gerenciar as atividades relativas ao tratamento de dados pessoais. Ele também vai fiscalizar os processos que também envolvem o tratamento de dados pessoais. Então, ele é integrado por pessoas chaves dentro de uma instituição que vão auxiliar o DPO ou o consultor de privacidade em todo esse processo.
Então, quando o DPO, por exemplo, o encarregado de dados, ele traz uma recomendação a partir dos processos que ele vai analisando, reúne um comitê para que a gente decida, olha, essa aqui é a melhor decisão a se tomar em relação a esse tratamento de dados, né? Então, a gente sempre fala que o processo de adequação, ele é um processo multidisciplinar. Por isso que é importante ter algumas pessoas essenciais, chaves aí nesse comitê, que são pessoas do departamento jurídico, alguém da parte de segurança da informação, do compliance, se tiver, né? Às vezes a empresa é muito pequena e não tem condições de formar um comitê desse, em relação ao Bom, tamanho. essa questão do comitê, eu queria só fazer um comentário aí. Na verdade, como você bem disse, não existe um regramento, uma obrigatoriedade, até porque a NPD não definiu essas questões, por enquanto, né? Talvez não defina isso. Mas a questão do comitê é extremamente essencial, independente do tamanho da empresa, porque se traz um comprometimento em toda a base, toda a estrutura, né? Até na divulgação, na conscientização, e o comitê está lá justamente para poder trazer esse apoio, né? Falar, vamos fazer, quer dizer, dar aquela força, tá mais próximo das pessoas nos departamentos de geral da empresa, tá certo? Então, isso facilita, independente, volto a falar, do tamanho da empresa, né? Se a empresa é muito pequenininha, ou talvez o dono possa participar de um comitê desse, junto com algum funcionário mais chave, como você falou, sempre tem alguém de TI na empresa, então, pega essa pessoa para poder participar disso e engajar todo mundo da empresa na necessidade de conscientização desse processo. Exato. Ainda que seja uma empresa pequena, por exemplo, partindo de uma ideia, né, aqui de um escritório contábil pequeno, ele vai ter ali um jurídico terceirizado, uma TI terceirizada, ele pode chamar essas pessoas ali daquelas empresas prestadoras de serviço para compor ali com ele e auxiliar nesse processo também. Outra coisa importante é que todas as decisões que saiam desse comitê, ou do próprio DPO, enfim, da pessoa que está fazendo o processo de adequação, ela precisa ser registrada, e isso a legislação é clara em falar do registro, né, do tratamento de dados pessoais. Pode ser que futuramente a NPD traga uma responsabilidade diferenciada em relação a esse registro da atividade para o pequeno e médio empresário, mas a princípio, todas as empresas que fazem tratamento de dados pessoais, elas precisam ter isso de maneira registrada. Então, qualquer decisão que tomou, medida adotada, reuniu o comitê, fechou o comitê, registra esse ato, né, vai registrando o processo, para, eventualmente, se precisar demonstrar, já está tudo ali pronto, você não vai precisar criar, né, porque o processo, ele é contínuo, a gente tem que estar sempre em continuidade com ele. Então, essa é a primeira grande etapa e eu acho que é uma das mais essenciais no processo de adequação. Depois disso, presidente, outra coisa que é importante a gente falar também é da conscientização. Nós, inclusive já tivemos aqui um vídeo falando da conscientização com o Dr. Fabrício Mota, e é uma etapa extremamente fundamental no processo, porque é aqui que a gente vai levar o conhecimento da legislação para as pessoas internas, né? Fazer com que essas pessoas entendam a lei, as potenciais mudanças que vão surgir ali no ambiente de trabalho e os cuidados que eles devem ter com os dados dos titulares a partir de então, né? E outra coisa muito importante é chamar a responsabilidade de todos, porque um programa dessa magnitude não vai funcionar se todos os funcionários estiverem envolvidos, né? Outra coisa que precisa ser bem colocada nesse processo de conscientização, nesse treinamento, são as penalidades e as responsabilizações que as empresas estarão sujeitas em caso de descumprimento da lei, né? Então, a gente fala que aqui esse processo serve para educar, para mitigar os riscos e também para trazer segurança. São os pilares de um programa seguro, de um ambiente seguro, que são as pessoas, os processos e também as tecnologias, porque dentro desse processo aqui, o mais volátil são as pessoas mesmo. Eu trouxe até aqui uma informação que a gente vê que a maioria dos incidentes de insegurança, os grandes casos de vazamento de dados que a gente tem visto aí na mídia, eles são decorrentes de ações internas de funcionários. Então, é muito importante o funcionário ter consciência de que ele não vai poder clicar ali num e-mail, abrir um arquivo que ele não conhece, porque isso pode comprometer todo um sistema de segurança, né? Todo um sistema interno de informações e causar
um vazamento. Eu trouxe aqui um caso de 10 milhões de reais do Inter, que foi decorrente por conta de uma ação interna também. Isso está em investigação ainda pelo MP, mas o vazamento ele teve uma ação nesse sentido. E outra coisa que a gente vê também, às vezes, é um funcionário que leva todas as informações, todo o banco de dados de uma empresa, porque a gente não segmentou ali acessos, porque muitas vezes não teve esse controle e não chamou ao funcionário a responsabilidade que ele precisa ter, e também ele pode ser responsabilizado junto com a empresa, desde que a empresa faça essa conscientização e essa alteração ali no contrato dele também, que é um momento posterior. Até aqui tudo bem? Então vamos lá, uma outra etapa que é importante falar é a definição de maturidade. Essa definição de maturidade a gente inicia para saber como que a empresa está em relação à LGPD hoje. Depois que a gente passa por esse processo de conscientização, a gente tem que conseguir entender a empresa para criar um roteiro de trabalho, né? Quais os requisitos que ela precisa seguir para estar ali numa posição de conformidade. Então, a gente tem que perguntar, por exemplo, se a empresa possui alguma espécie de mapeamento de dados pessoais, se a empresa coleta um consentimento do titular de alguma maneira, se existe procedimentos de segurança de dados pessoais, isso a gente faz com o pessoal da TI, né? Segurança da informação, se tem algum canal facilitado para o exercício dos dados, dos direitos dos titulares, se também foi indicado um DPO, um encarregado de dados. Então, a partir disso, a gente consegue criar uma foto, um panorama da empresa para traçar um plano de trabalho. Então, por exemplo, digamos que a empresa não iniciou ainda nenhum tipo de processo desse processo de adequação, não iniciou nada. Então, ela vai ter que começar pelo mapeamento de dados pessoais, que é aquele inventário, né? A gente fala muito de mapeamento de dados pessoais, a gente escuta muito falar, e o que é isso? O que é esse inventário? É a gente entender o ciclo de vida dos dados pessoais. Como que isso funciona? A gente vai entender como a empresa coleta os dados, onde que ela armazena, para que ela utiliza, se ela faz o compartilhamento com outra empresa, se ela reutiliza internamente aqueles dados, se ela tem alguma política de descarte, né, dos dados pessoais. A gente sabe que a legislação agora a gente não pode guardar os dados indiscriminadamente, tem que ter uma política de descarte. Se você não reutiliza, não utiliza ele para mais nada, né? Então, esse processo de mapeamento de dados, ele vai nos ajudar a entender 100% o fluxo do dado. E esse fluxo do dado nada mais é o caminho que ele percorre dentro da empresa mesmo. Existem métodos para que a gente chegue a essa informação. Tem empresas que utilizam processos automatizados para isso, tem empresas que fornecem software para fazer isso, mas ele também pode ser feito através de questionários. Então, nesse questionário, a gente tem que saber, por exemplo, se esse questionário ele é enviado individualmente para cada funcionário ou para pessoas macro, gerentes de áreas, né? Então, ali a gente pergunta se a pessoa trata dado pessoal, qual o tipo de informação de dado que ela coleta, é nome, é CPF, é endereço, para que esse dado é utilizado, qual que é a finalidade dele, né? Você compartilha com outra empresa? Se sim, com quem e de que forma que você envia? Por e-mail, por via sistema? Qual a vida útil dele, né? A partir do momento que esse dado entra na sua empresa, ele fica armazenado ali por quanto tempo? Então, todas essas perguntas, elas nos ajudam a fazer esse levantamento e, a partir dali, a gente traçar processos de adequação, né? E isso tem que ser feito para cada finalidade. Então, vamos dizer, a área de RH, ela vai utilizar o nome completo da pessoa, por exemplo, para um processo de recrutação, para admissão, para a própria demissão, para gerir benefícios. Às vezes, ela compartilha a informação do funcionário com uma empresa prestadora de serviços de saúde, por exemplo, né? Para fazer uma avaliação de desempenho. Então, para cada atividade dessa, a gente faz ali um fluxozinho de dados
para poder analisar exatamente, entender, ter esse retrato de qual é o caminho que ele percorre na empresa. Isso aqui é um programa, um momento essencial e fundamental para que a gente consiga seguir os próximos passos que eu vou trazer aqui, que é da implementação em si. O mapeamento de dados também não está explicitamente descrito na legislação, mas ele é uma boa prática que a gente extrai aí das autoridades europeias, que nos auxilia, sem dúvida nenhuma, nesse processo, tá? Muito bom, vamos lá na sequência, então. Veja só quantas informações importantes que os senhores estão vendo aqui, trazida pela doutora Suzana, né? A gente pode esquecer que a questão desse mapeamento, desse levantamento de informações, de dados, não é só dados tecnológicos, ou seja, dados digitalizados. Isso é importante a gente ressaltar, né? E tem muito documento, às vezes, que entra na empresa, documento em papel, documento não só digital. Isso vale para todo esse ciclo, né? De toda a movimentação de documentos, não só o movimento digital, ok? É bom depois a gente falar um pouquinho sobre isso, porque para a área digital existem algumas alternativas até de ferramentas que já estão saindo no mercado, de anonimização, por exemplo, de dados, que faz uma criptografia dos dados, embaralha, e isso já facilita muito a segurança da informação que está tramitando nos seus negócios, né? Então, é importante trazer também essa questão, porque a gente não pode esquecer que muitas empresas, a maioria dos dados são dados em papel ainda, né? Não são dados, vamos dizer assim, digitalizados. Então, por favor, Suzana, pode seguir, então, na sua apresentação. É verdade, excelente comentário, presidente. Os dados pessoais, a lei, ela vai valer para todo o ambiente. Se a empresa for uma empresa digital, uma empresa offline, o cuidado precisa ser o mesmo, a exigência da legislação vai ser a mesma, né? Então, aqui seguindo, a gente tem uma outra etapa que a gente chama de avaliação de falhas e riscos. Isso aqui, na legislação estrangeira, ela é chamada de gap analysis. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar desse gap analysis. E o que é esse gap analysis? Eu vou fechar um pouquinho a câmera, a apresentação, para poder conversar aqui melhor com as pessoas. O gap analysis é um momento que a gente vai fazer a identificação dos problemas, né, e quais os riscos que eles podem gerar para as empresas. E o que são esses riscos, né? Os riscos, eles são os processos irregulares que a gente identificou ali dentro da empresa. Por exemplo, um risco de coleta excessiva para o cumprimento daquela finalidade. Vamos supor que eu estou coletando dados, muitos dados que são desnecessários para aquela finalidade que eu defini. Vou dar um exemplo simples de um processo de compra, né? Eu vou lá, entro no site, faço uma compra pelo site, a empresa me pede tudo da minha vida, pede meu endereço, pede meu CPF, pede meu e-mail, pede até meu signo. Não precisa de muitas vezes desse tanto de informação. Então, a coleta excessiva, ela fere um dos princípios da legislação e ela é um processo irregular que tem que ser corrigido, né? A utilização daquele dado pessoal para uma finalidade diversa também. Às vezes eu coleto o endereço de alguém para enviar a mercadoria e depois eu passo a utilizar esse dado internamente para um levantamento de mercado naquela região. Na primeira atividade, eu tenho como base legal o cumprimento de uma obrigação contratual. Você comprou um produto comigo, eu preciso te enviar, então eu preciso do seu endereço. Mas para uma segunda finalidade ali que está no escopo de análise de mercado, eu não defini uma base legal. Então, isso viola uma lei. Então, o processo de adequação, ele vai se preocupar muito com isso. Se a minha finalidade, se aquela finalidade para a qual eu faço a utilização do dado pessoal está baseado em uma das bases legais ali definidas na legislação, né? Outro exemplo também, ausência de consentimento para determinadas situações, né? Se eu não coletei o consentimento previamente, eu vou precisar regularizar esse processo. Então, tudo isso é uma análise que a gente faz das falhas que a gente identificou. Então, a gente faz uma análise das falhas e discrimina um risco para aquilo ali, né?
A partir disso, nós vamos ter um outro processo também, que é muito importante, que é o do planejamento e da implementação em si. Uma vez que a gente faz isso, a gente consegue ali traçar um plano de ação mais concreto, iniciar através daquilo que é mais urgente, com prazos. A gente vai definir prazos. Por exemplo, eu tenho que fazer um alerta de cookies no meu site. Então, eu vou fazer isso até o dia 15 de maio, junto com a minha equipe. Então, nesse processo de planejamento, a gente traça realmente um cronograma de trabalho com datas, né? E não menos importante, vem a fase de implementação em si. O que é essa fase de implementação em si? Né? Que a gente vê que o processo de implementação ele é muito grande. A depender do porte da empresa, isso leva mais meses. Uma empresa menor, a gente consegue realizar tudo isso num prazo menor. Mas a implementação em si é a mão na massa, é o momento que a gente vai realmente ver mudanças na empresa. É aquele momento que a gente faz um termo aditivo com o funcionário. Aqui até recomenda-se fazer um novo tratamento, porque é um momento que se verão mesmo alterações robustas no dia a dia, segmentação de acesso de funcionário, é a gente revisar os contratos, é a gente mandar termos aditivos para os nossos parceiros também, com a adição de cláusulas de LGPD nos contratos, né? Então, esse é um processo também longo, mas é o processo, o momento que a gente vê também as coisas acontecerem, aquela publicação da política de privacidade interna, né? Política de privacidade de como os dados dos titulares são coletados, a gente coloca ali no site, para quem utiliza um site. Nós também colocamos ali para os nossos titulares como eles podem exercer os direitos deles. Por exemplo, a gente sabe que a legislação ela exige que a gente, enquanto controlador de dados, a gente tem que fornecer ao titular formas dele exercer os direitos deles. Por exemplo, eles não querem mais que a gente faça tratamento de dados pessoais dele. Então, a gente tem que gerenciar esses pedidos. Então, também são outras formas que a gente tem que implementar aqui, né? Então, se a empresa chegou até aqui, e ela vai chegar, com certeza, a gente já pode considerar que está em outro patamar em relação ao cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. É um momento muito importante da empresa. E depois, por fim, a gente passa para um processo de monitoramento, que é até coloquei uma frase aqui, que a dedicação necessária no monitoramento de um processo deve ter a mesma intensidade equivalente da sua aplicação, né, presidente? É um processo contínuo, a empresa sempre terá novos processos, então a gente tem que saber ali se todo aquele tratamento que a gente instituiu está sendo efetivo, qual o feedback que está tendo dali, se a gente precisa adaptar alguma coisa, né? Como eu disse, vão surgindo demandas novas, vão surgindo produtos novos, então a gente tem que estar sempre gerenciando essas informações, acompanhando isso na empresa de uma maneira sempre contínua, né? Muito bem, é isso mesmo. Então, dentro dessa lógica, é importante os senhores saber, quer dizer, a doutora Suzana trouxe aqui a nossa experiência, quer dizer, já criou uma metodologia aqui, parabéns, interna, de trabalho para a gente poder se adequar à nossa legislação brasileira, né? Hoje, com uma coisa nova, teoricamente nova, apesar da lei não ser tão nova, né? Mas a própria ANPD, que é o órgão regulador dessa lei, agora que ela está começando a trazer inovações e se manifestar de forma mais efetiva relativamente a essa legislação. Mas o que fica muito claro a todos nós é o seguinte: a gente precisa ter a consciência, todos precisam ter nos seus processos a integração da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, sem exceção, né? Outra coisa que está sendo uma tendência, pelo menos no Brasil, não sei como é que lá fora, a maioria dos processos são através de denúncia. Então, pessoas que denunciam o Ministério Público e ele investiga essas questões. Então, independe do tamanho da empresa. Então, o que é importante cada um ter na sua ponta aí, com muito critério, dentro desse conceito todo que foi colocado aqui. Precisa ter a rastreabilidade das informações, ou seja, precisa ter o histórico disso, a guarda disso. Se amanhã, eventualmente,
houver uma denúncia da sua atividade, da sua empresa em alguma situação, e se você está dentro de um processo de guarda de documentos, você tem condição de mostrar à autoridade que, de fato, você tem esse processo. E pode ter falhas? Pode, só que isso ameniza demais, inclusive as sanções. É importante ter isso em mente. O fato de você levar o processo e guardar isso como critério, processo, né, ter a rastreabilidade dele, para provar ao ente público que está lá querendo entender o que está acontecendo, né, de que você, de fato, tem essa intenção, essa boa intenção. Pode ter falhas? Pode. Pode, porque ninguém é perfeito. Como bem disse a doutora Suzana, você tem um determinado tipo de procedimento, de processo, entra uma inovação, uma forma de trabalhar diferente, cria um processo, teoricamente, um pouquinho diferente. E se você ainda não atualizou e acontece alguma falha ali, por exemplo, e há uma denúncia, por exemplo, né, você mostra a sua intenção, você tem. Então, o histórico, a rastreabilidade das operações são extremamente importantes para que você possa se defender e tenha realmente uma sanção muito mais suave do que uma multa que pode chegar até 2% do faturamento total da sua empresa no ano anterior. Então, meus amigos, chegamos ao fim do nosso projeto. Eu vou pedir as últimas palavras da doutora Suzana para a gente poder encerrar esse programa. Eu sei que vocês ficaram tristes aí na ponta, mas é assim mesmo. A gente está dando mais um pitaco aí, trazendo um pouquinho mais de experiência do que está acontecendo hoje no mundo da LGPD. Doutora Suzana, por favor. Isso, eu queria só dar uma dica aqui por fim. O site do gov.br, ali do governo federal, ele trouxe alguns guias operacionais para adequação à LGPD. É uma ferramenta ali muito interessante que vale a pena conferir. A gente sabe que é para os órgãos governamentais, mas podem sim auxiliar e muito as empresas nesse processo de adequação. Vários guias de como você fazer uma conscientização, de como fazer um processo ali de inventário. Então, vale a pena conferir, que isso vai ajudar você no procedimento interno, com certeza. E é isso, eu agradeço, presidente Sérgio, a oportunidade, e eu queria pedir para as pessoas também que, se tiverem alguma dúvida, quiserem algum conteúdo específico, deixem os comentários aqui no nosso YouTube, que é muito importante para a gente estar sempre trazendo conteúdos relevantes em relação ao LGPD para todos os empresários. Ok, meus Obrigada. amigos. Então, obrigado, doutora Suzana, obrigado a vocês que nos assistem até hoje. E até a semana que vem, até a próxima semana, com um novo programa especial sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Um forte abraço e até a próxima semana.